Você já percebeu como muitas pessoas passam a vida inteira trabalhando duro, mas continuam no mesmo lugar? Elas vivem presas em dívidas, cansadas, acumulando frustração, sem conseguir sair desse ciclo. O mais doloroso é envelhecer com a sensação de que perdeu tempo e oportunidades. Mas isso não precisa ser o seu destino. Existe um ponto de virada, que começa dentro da mente. A maioria acredita que ficar rico depende de sorte, herança ou de um emprego com salário gigante, mas a verdade é outra. Riqueza é resultado de escolhas consistentes, de visão de longo prazo e de uma mentalidade preparada para prosperar. O que impede muitos de crescer não é falta de inteligência ou capacidade, e sim a forma de pensar. É a pressa de ganhar rápido, o medo de perder, a obsessão em parecer em vez de ser. Isso é o que mantém o 99% das pessoas estagnadas, enquanto apenas 1% consegue prosperar. Enquanto a maioria corre atrás de salários maiores, o 1% constrói ativos que pagam esses salários pelo resto da vida. Enquanto uns lutam por segurança, os outros buscam autonomia. Enquanto uns trabalham para sobreviver, os outros aprendem a fazer o dinheiro trabalhar para eles. Essa diferença é brutal e começa por dentro. Na mentalidade, pensar como 1% é agir com paciência, quando todos estão apressados, é ser racional, quando a maioria está tomada pela emoção. Eu não construí patrimônio por ser o mais ousado ou o mais rápido. Consegui porque fui consistente. Em vez de buscar atalhos mágicos ou modas passageiras, foquei no simples, no que sempre funcionou. A chave nunca esteve em fórmulas secretas, mas em cortar distrações. Desprezar ilusões e repetir o básico com disciplina. Pensar como pobre prende você na sobrevivência. Pensar como rico te ensina a prosperar. E a diferença entre essas duas formas de pensar é que uma te esgota, enquanto a outra te liberta. O problema é que a maioria só descobre isso quando já perdeu anos preciosos. Quanto mais alguém precisa de dinheiro, mais tende a correr atrás dele como numa corrida de 100 metros. Mas riqueza não se constrói em velocidade. Ela se constrói em resistência, como uma maratona. É por isso que o 99% tropeça. Vivem buscando atalhos, ganhos rápidos, promessas fáceis, ganhos instantâneos não existem. E quem corre atrás disso, acaba sempre voltando para a estaca zero. O jogo da riqueza é uma transferência de recursos, dos impacientes para os pacientes. É uma matemática emocional. Já vi pessoas ganhando fortunas em pouco tempo, mas também vi essas mesmas pessoas perderem tudo com a mesma rapidez. Porque não é o dinheiro que importa, e sim a cabeça que sustenta esse dinheiro. Se a mentalidade não está preparada, a riqueza escapa como água entre os dedos. A verdadeira prosperidade nasce de uma estrutura mental sólida. Não se constrói assistindo ostentação, nem acreditando em promessas de sucesso rápido. Constrói-se em silêncio, na solidão, nas decisões invisíveis que ninguém vê. Pensar como 1% é aceitar a lentidão do processo e amar essa lentidão, como quem cultiva uma árvore que dará frutos por décadas. Quem é apressado paga um preço alto, perde a capacidade de enxergar longe. Quem só olha para o imediato acaba tropeçando no que está logo à frente. O dinheiro sempre foi consequência, nunca o foco principal. O verdadeiro foco é o tempo. Porque tempo é o único ativo que ninguém pode comprar de volta. Enquanto o 99% troca tempo por dinheiro, o 1% usa o dinheiro para comprar tempo. Essa inversão muda tudo. Investir não é apenas acumular capital, é conquistar mais manhãs tranquilas, mais tardes de leitura, mais noites de sono em paz. O dinheiro compra liberdade de tempo, não só consumo. E aqui está outra lição: gastar tempo em decisões erradas custa mais caro do que perder dinheiro. Dinheiro pode ser recuperado. Tempo, nunca. Por isso o 1% é obcecado em pensar no longo prazo. Prefere consistência a modismos, negócios sólidos a promessas instáveis. Enquanto a maioria vive apagando incêndios, o 1% constrói sistemas que funcionam sozinhos. O trabalhador comum troca a vida por um salário. O investidor compra tempo e multiplica sua liberdade. Essa é a chave: transformar o tempo em aliado, não em prisão. A maioria se deixa seduzir pelas modas do momento. O próximo grande investimento, a nova tendência que promete riqueza. Mas quase sempre o que muda é apenas o bolso de quem entrou tarde demais.
O 1% prefere previsibilidade. Investem em empresas e ativos que sobrevivem há décadas, que continuam entregando resultados enquanto todos os modismos desaparecem. O mundo vive hipnotizado pelo novo. Mas a riqueza real está no estável, no que funciona. A previsibilidade pode não ser glamourosa, mas paga dividendos constantes. E são esses dividendos que sustentam a liberdade. A paciência é a arma invisível do 1%. Enquanto o restante busca parecer rico, eles cultivam raízes profundas, firmes o suficiente para sustentar florestas inteiras no futuro. Riqueza verdadeira é como uma catedral, construída pedra por pedra. Ao longo de anos, as pessoas confundem movimento com progresso. Acham que estar sempre ocupada significa estar crescendo. Mas não é assim. O 1% sabe que progresso não está em correr em todas as direções, e sim em escolher bem o caminho e ter a disciplina de segui-lo por décadas. Outro ponto crucial é o círculo de convivência. O 99% se cerca de pessoas que alimentam o ego, mas não desafiam a mente. Já o 1% escolhe seus relacionamentos como quem monta uma carteira de investimentos, com cuidado, critério e foco em valor. Você é a soma das conversas que tem, dos livros que lê e das pessoas com quem anda. Cercar-se de gente medíocre contamina a ambição. Por isso, quem pensa como 1% protege sua energia como um patrimônio. Não é frieza. É estratégia. Crescimento exige fricção positiva. Estar perto de quem te incomoda de forma construtiva. De quem obriga você a pensar maior. A maioria vive como consumidora. Ganha dinheiro apenas para gastá-lo com produtos e parcelas, enriquecendo empresas das quais não tem participação. O 1% pensa diferente. Em vez de apenas comprar produtos, tornam-se donos de parte das empresas que os produzem. Essa mentalidade muda tudo. Você deixa de gastar para impressionar e começa a investir para se libertar. Vive abaixo do que ganha, não por avareza, mas porque entende que cada moeda guardada pode se multiplicar no futuro. O sistema ensina você a ser cliente, não acionista. Ensina a consumir, não a possuir. O 1% joga um jogo diferente. Cada escolha de consumo é uma pista sobre onde investir. É assim que deixam de ser apenas clientes da história para se tornarem donos dela. No fim, riqueza se constrói no silêncio, com decisões consistentes e paciência que poucos respeitam. Quem entende isso para de pensar como pobre e começa a agir como rico. Pensar como 1% não é ter mais dinheiro, é ter outra mentalidade. É recusar a pressa, desprezar o barulho e focar na clareza. Porque no fim, o saldo bancário é apenas um reflexo da mente. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e continue acompanhando nossos vídeos. Somos a Mendonça Digital.